Olá, empreendedores! É com muita alegria e com muito prazer que nós estamos aqui iniciando esse novo projeto. Eu sou a Juliana Magalhães, proprietária da Fênix, e é com muita alegria mesmo que a gente está iniciando essa conversa, né, Cleito? É o nosso primeiro podcast aqui e eu acredito que vai ser o primeiro de muitos, né? A gente vai passar um pouco daquilo que a gente aprendeu, um pouco do nosso conhecimento aqui para vocês, ali que a gente aprendeu na Fênix. Bem, Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Sinto honrado de ter recebido esse convite e espero mais aprender do que ensinar alguma coisa aqui, né? Porque eu creio que vocês têm muito para nos ensinar aqui nessa tarde. bom, eu quero apresentar, né, o nosso convidado aqui. Ele vai conduzir essa conversa, que é o nosso querido amigo e pastor também, mas eu convidei ele também porque ele faz parte, né, da nossa história, uma parte importante da nossa história, né? Ele esteve conosco em todas as fases da nossa vida, desde quando a gente se casou, desde a época da minha conversão e também nessa fase também ali de empreender, né, de sempre esteve ao nosso lado, por isso que é o nosso convidado especial aqui para conduzir essa conversa. Amém. E quero pensar, sempre lembrar que é uma pessoa que sempre esteve assim, nos apoiando e sempre à frente, né? À frente do mercado, assim, sempre nos apoiando a evoluir, a avançar. Pastor, escritor, mentor ali. Então, foi uma pessoa que sempre nos ajudou ali. É um prazer recebê-lo aqui. Amém. Como mais uma vez eu repito, eu fiquei muito feliz, me senti como se fosse um presente essa oportunidade de estar aqui com vocês nesse primeiro podcast. É um sonho, eu acho que a Ju tá até emocionada, toda hora ela segura aqui para não chorar, chora, não chora, porque é a realização de um sonho, né? A gente via isso só na tela do celular, a gente via isso na tela do computador e hoje está se concretizando nas nossas vidas, né? Principalmente na vida de vocês. Eu fico muito honrado de ter a oportunidade de participar desse momento tão importante com vocês. Mas agora é hora de vocês falarem um pouquinho de vocês, né? Vamos. Quem é a Juliana e quem é o Cleito? Vamos lá, quem é a Juliana? Escolher, né, gente, qual lado, né, qual pedacinho ali da minha história que eu vou começar a contar, mas a gente está aqui justamente para a gente falar um pouquinho desse empreendedorismo, né, como que o empreendedorismo mudou a nossa história, mudou a minha vida. Então, eu empreendo desde adolescente. Eu lembro que eu acho que a primeira experiência que eu tive com o empreendedorismo foi com meu pai numa feira do produtor. Eu tinha 10 anos, 11 anos, e agricultor, né? E ele vendia as verduras que ele tinha na feira do produtor. Então, a gente ia de carroça para a feira do produtor. Ia de carroça? De carroça. A gente levantava de madrugada e aí ele nos levava, né? Eu, como filha mais velha, nós somos 3. E aí, como filha mais velha, eu sempre tive ali grudada com meu pai. Então, foi a primeira lembrança que eu tenho de empreendedorismo, de atender o público. Depois nós viemos para Goiânia, né? Isso foi no interior. Minha mãe, mas meu pai teve pamonharia durante 10 anos. E eu acho que aqui, né, na época da pamonharia, ali, vendendo pamonha, é que eu tive essa experiência muito maior com o empreendedorismo. E apesar dos meus pais serem muito simples, a minha mãe, mas meu pai não ter escolaridade, né, não terem curso superior, mas eles me ensinaram o básico, né? Eu acho que assim, que é a questão do atendimento ao cliente, que é a questão de oferecer um produto de qualidade. Essencial, né? Com certeza, eu acho que... E assim, já tem o quê? Já tem 12 anos que eles pararam de fazer pamonha, 12 ou 13 anos. E as pessoas do setor, né? Então, eles ficaram muito conhecidos ali no setor e ainda lembram com carinho ainda dessa época. Incrível, né? Justamente pelo produto de qualidade, justamente pelo atendimento. Porque o que a gente vê hoje, né, infelizmente, na maioria dos negócios que começam, é que as pessoas começam oferecendo um produto de qualidade, mas ele dá um determinado tempo ali e pronto, né? Já começa a cair a qualidade, o atendimento já não é mais o mesmo. E eles sempre me ensinaram, a minha mãe sempre repetia, né? Então, não adianta você só começar, né? É importante que você mantenha constância e que você entregue um produto de qualidade sempre. Quando o seu cliente chegar ali na sua porta, quando o cliente chegar no seu estabelecimento, ele ter um produto de qualidade, né? Você conseguir oferecer um produto de qualidade. Então, isso foi um diferencial gigante que eu aprendi com a minha mãe. E assim, né, para não ser prolixa, porque se eu for ficar falando aqui da minha história de empreendedorismo, eu vou ficar aqui 3 horas.
Mas apesar, né, da pamonharia ser um sucesso, a gente era uma pamonharia pequena de setor, na época não tinha internet, né? Então, ali, a gente começou antes dos anos 2000. Nossa, eu já tô contando a minha idade, né? Meu Deus. Segredos revelados. Segredos. Mas a minha mãe não queria que a gente fosse pamonheira, né? Apesar de eu ser pamonheira de mão cheia, né, amor? Verdade. Sei fazer uma pamonha. Mas ela falou, não quero que vocês sejam pamonheiros, eu quero que vocês sejam melhores. Então, eu fui trabalhar com uma confecção, como auxiliar de confecção ali com 14, 15 anos. E aprendi, né, nesse meio ali de confecção. Mas também a minha mãe não queria que eu fosse costureira. Então, eu fiz faculdade, né? Minha formação é letras português, mas em paralelo com a faculdade eu sempre trabalhei, né? Então, já tive algumas facções e aí eu também sempre gostei demais de vender. Já montei algumas lojas, né? Com 18 anos eu montei a minha primeira loja, durou 3 meses. Com 18 anos foi a primeira loja. Foi. Quando eu comecei assim que eu entrei na faculdade, né? Na época eles abriram conta universitária. E o banco liberou um talão de cheque para mim, né? Pensa, com 18 anos, um talão de cheque na mão. O que aconteceu? Enfiei o pé na jaca, né? Um monte de dívida. Saí distribuindo cheque para todo mundo. Mas as pessoas, né? Eu tinha um fornecedor próximo de casa. E aí essa fornecedora só forneceu, né? Em nome, porque conhecia meu pai, conhecia minha mãe. Então, eu montei uma loja, né? Num camelódromo aqui de Goiânia. Não deu certo, durou 3 meses, né? E aí, os cheques ficaram para trás, Meu né? Deus. E as roupas também, que eu comprei no cheque. Então, quem precisou pagar a dívida foi meu pai, né? Graças a Deus que ele pagou. Então, aí não deu certo, voltei para confecção, né? E em paralelo também dando aula, trabalhando ali como professora. E aí, eu me casei, né? A gente se casou e aí, em 2000, a gente tinha uma confecção, mas em 2012 a gente montou outra loja, né, numa galeria. Depois o Cleito vai falar um pouquinho também sobre esse aspecto. Durou 1 ano, também sem gestão, também sem planejamento, né, sem estratégia. Na época a gente não tinha a oportunidade que a gente tem hoje, né? Porque a internet hoje você tem a oportunidade de aprender, né? Você tem a oportunidade de começar um negócio e fazer que esse negócio evolua, na verdade, né? E naquela época a gente não tinha isso, né? Não tinha esse acesso à informação que um tiro no escuro, assim, que a gente tem hoje. Você tinha que ir meio na tora, na garra, mesmo na sua força de vontade ali. Isso era bom por um lado, mas isso que nos fortalece, assim. Mas, por outro lado, tem aquele lado negativo, porque você tem que fazer e vai quebrando a cara mesmo, né? Você tem que arriscar mesmo, com força de vontade, fazer e às vezes não dá certo. Hoje, com a internet, a gente tem a oportunidade de aprender, né? Meu Deus. E na época, né, essa loja que a gente montou ali em 2012, 2013, era só venda física, né? A gente, o único canal de vendas que existia era a porta da loja, né? Então, era eu e o Cleito, depois o meu cunhado também veio para trabalhar, ficava meio período na loja. Eu trabalhando como professora, né? Então, acaba que durante todo esse período, né, de empreendedorismo, acaba que, assim, que eu não fiquei focada o tempo todo, né, em um único negócio. Também é algo que, né, que eu quero falar mais na frente. Mas eu sempre estive em paralelo, né, dentro da sala de aula, né, como professora. Então, acaba que também foi uma forma de... Hoje, talvez, assim, na época foi uma forma também de segurança, mas hoje também eu vejo que foi uma forma de... tipo uma muleta mesmo, né? Então, eu não... né? Se tudo der errado aqui no empreendedor,ismo eu tenho meu emprego, né? Tenho a minha segurança garantia, a minha segurança, né? Segurança entre aspas também, né? Porque empreender é difícil, né? Empreender é desafiador, né? E quando você tá ali no CLT, acaba que você tem uma segurança, né? Ali você tem algo que você tem o seu salário todo mês. Eu acho que quando a gente estava empreendendo, quando a gente começou a empreender, eu fiquei mais por conta da empresa. Desde a primeira empresa que a gente abriu e agora na Fênix também. Aí o que aconteceu? A Juliana sempre, eu ficava por conta da empresa, que eu cuidava da produção. E a Juliana, ela ficava nessa questão de dando aula e dividindo o tempo dela entre a empresa e o CLT dela, no caso, que era trabalhando de professora, né? E esse tempo todo foi assim? Foi. Dividindo as duas profissões, vamos dizer assim. Dividindo as atenções, né? A gente sempre... E aí, a gente, né, a loja lá da Bernardo saiu na época de 2012, 2013, durou 1 ano, quebrou, então eu fui ser professora em tempo integral. 1 ano quebrou. Rapidinho, Nem amadureceu.
sem estratégia, sem planejamento, sem foco total, né, ali na empresa, né, no caso, eu falo do meu caso, né, o Cleito tava com foco ali, mas na época a gente também tinha confecção Na época a gente também, passou né? por um momento assim muito, muito complicado, né? Aí o que que aconteceu? Acaba que a gente passou por um momento que a gente desistiu de confecção. Sim. Teve um período que a gente falou, não, vamos fazer outra coisa. Foi. Eu vou arrumar um serviço, vou trabalhar em outra área, que eu fui trabalhar de corretor de imóveis, e a Juliana falou, vou dar aula. Não, Vocês meio que desistiram dessa área de empreender. Foi. A Sim, gente desistiu desistimos. do sonho de empreender, porque foi muito difícil, né? Assim, pra mim, que já tinha quebrado antes mesmo de conhecer o Cleito, né? Carregando aquele trauma, Sim, né? então já foi assim, dois projetos de empreender que não tinha dado certo, né? Então, ali com 18 anos, né, solteira na minha época ali de adolescência ali, querendo ser adulta, né? Querendo mostrar pra todo mundo que eu já era adulta. E não deu certo, né? E aí depois com a loja também não deu certo. Então a gente desistiu mesmo desse projeto de empreender. O Cleito foi trabalhar como corretor de imóveis. corretor de imóveis, Ralou, coitado, né? demais a conta, né? Sempre na área de vendas, né? Eu sempre gostei de vendas, né? Assim, o primeiro emprego que eu tive em Goiânia foi na área de vendas, né? Então tive algumas dificuldades ali, mas depois tive outros empregos também que eu não trabalhei de vendedor, mas sempre parece que essa área de vendas, ela sempre me atraía, né? Porque a área de venda acaba que o vendedor ele tem uma certa independência, né? E eu sempre gostei de ter essa independência. Eu Essa nunca flexibilidade Isso, com essa horário, flexibilidade, tá conversando, tá dialogando junto com as essa pessoas, proximidade né? das pessoas, Essa né? proximidade com o público, eu sempre gostei disso. Aí o que que aconteceu? Eu sempre, quando eu saí desse serviço, eu falei, não, eu vou arrumar um serviço de corretor e fiquei trabalhando nessa área de vendas. Então isso era muito forte, assim. Sempre querendo vender, querendo evoluir, querendo avançar de alguma maneira, né? Uhum. Acaba que o vendedor, ele é um empreendedor também, né? É. Mesmo que ele esteja ali no CLT, ele é um empreendedor. Em um nível ele é, né? Uhum. Mas se juntar Ju e Cleiton, às vezes que você era solteira e que o Cleiton era solteiro, depois que vocês estão casados, quantas vezes vocês quebraram até dar certo? Ai, contando assim, acho que assim, formalmente duas, né? Formalmente Com empresa e CNPJ, assim, duas vezes. duas vezes, com a Duas empresa e vezes. CNPJ, né? A terceira Uma vez. empresa montada e que Isso, quebrou. Que não deu empresa. certo. E na CNPJ verdade a mesmo. terceira não rompeu, né? Que em 2018 o Cleito como corretor, eu como professora, mas como eu sempre gostei demais de vender também, acabou que assim, eu vendi, aí no caso, como eu não tinha nada para vender, aí eu fui vender Natura, fui vender Tupperware, fui vender Mary Kay, Aí foi atirar. né? Então foi assim, fui vender de tudo um pouquinho, né? E aí, quando foi em 2018, surgiu uma moda de carnaval, né? Que foi assim, estourou. E aí, quando eu vi aquilo na época no Facebook, que eu nem mexia com Instagram ainda. E aí, quando eu vi aquela modinha, aquelas regatas, eu pensei assim: não, eu vou pegar essas regatas e vou vender e vou fazer um dinheiro. Trabalhando como professora também. E aí eu contactei o fornecedor. Quando eu contactei o fornecedor, ele não estava conseguindo atender a demanda, porque tinha estourado na época, tava todo mundo comprando a tal das regatinhas. Tava lá em cima. Tava no auge. E aí eu não consegui comprar. E eu peguei e pensei, né? E aí eu sou obstinada, né? Quando eu ponho um trem na cabeça, pode ser uma qualidade, mas também pode ser um defeito, É seu temperamento. né? E aí eu coloquei na cabeça que eu queria vender a tal das regatas, né? E algo interessante para lembrar sobre isso, que ela foi em Campinas, só para vocês terem ideia, ela foi em Campinas com R$180, eu lembro até hoje, Aham, ela fez 34 regatas. foi. Com R$180, eu não sei se ela lembra disso. Pois é, não, o número 34 exato eu não regatas. lembrava. E aí eu peguei e pensei, né? Quando eu não consegui comprar, eu falei, gente, eu vou fabricar, né? Porque eu sei costurar, eu sei todo o processo, eu conheço todo o processo, e foi, né, isso que o Cleito comentou Foi. aqui agora. Eu peguei 100 e quantos, amor? R$180 deu 180. 34 regatas na Na época. na época, R$180, né? Dava pra comprar muito o tecido era barato, né? Hoje em Hoje. dia já não dá mais. E aí eu fiz 34 regatas e consegui vender muito rápido, né? As 34 regatas. E aí dessas 34 eu não tirei, né, nada pra mim. E aí comprei mais tecido. E aí vendendo no Facebook, né? E isso é a sua terceira empresa. É a terceira. Essa é a terceira tentativa. Terceira tentativa. Ah, Isso sim. mesmo. Que não quebrou, mas que não fluiu, né? Como... Precisou passar por uma mutação. Foi. Precisou passar por uma mutação. E aí foi quando eu comecei, né, a fabricar essas regatas, né, em fevereiro ali de 2018. E eu lembro até hoje, na minha primeira venda de atacado. Isso. Em fevereiro você começou, em junho... Em julho a gente já estava dentro da 44 com a loja montada. Mas aí a mentalidade já saiu do varejo e já foi pro atacado. Foi.
Aí já começou um mindset aí, já Sim. começou uma mudança aí. Isso. Aqui, né? Por que vocês vislumbraram esse mercado do atacado? Foi uma oportunidade, né? Foi uma oportunidade que surgiu de uma moça, o nome dela é Renata, lembro até hoje, que ela me procurou, porque como ninguém estava conseguindo comprar do fornecedor original, e como eu comecei a divulgar, as pessoas também começaram a me procurar. E aí a gente produzindo, né? A gente conseguiu oferecer, né? Com mais rapidez, porque a gente não tinha aquela demanda gigante. E foi a minha primeira venda de atacado, que eu lembro que foi 180 regatas, né? E aí eu pedi 50% do pagamento, porque eu não tinha o dinheiro para produzir as 180 regatas. E aí era 11 horas da noite, eu atendendo a Renata. Quando ela transferiu o dinheiro, eu cheguei a gelei, né? Sério? Foi, porque foi a minha primeira venda de atacado, e aí a gente correu, né? E aí, assim, fora do horário de trabalho, né? Trabalhando ali, atendendo à Aí noite. tem produção, você pensa em tudo, Isso. toda aquela cadeia. E na época o Cleito tinha uma confecção de Eu tinha uma jeans. confecção de jeans, na verdade, na época, assim, a gente já tinha passado um processo onde a gente tinha montado uma confecção de jeans e eu terceirizava, né? Então eu produzia, não era no mesmo segmento, mas eu já produzia para as outras pessoas. E aí o Cleito foi me ajudar nesse projeto. O Cleito, assim, ele sempre embarcou, né, nas minhas loucuras, né? Então eu sou muito impulsiva, né? Então, se é para fazer, vamos fazer com aquilo que a gente tem em mãos, né? Se é para fazer, vamos fazer. Não Vamos começar de onde nós estamos. não vamos esperar ficar tudo perfeito, não, pra gente começar, não. Se é para fazer, vamos fazer. E aí, acho que também tem muito desse balanço também entre eu e o Cleito, né? O Cleito, assim, já mais cauteloso, já mais... Vamos com calma, vamos com tranquilidade. Eu acho que, na verdade, isso acaba que ajuda um ao outro, né? Você imagina se fosse... Se nós dois fôssemos acelerados, se a gente fosse fazer tudo acelerado. Não, calma que eu penso mais um pouco. Não, vamos fazer? Vamos. Então, vamos fazer desse jeito. Não que eu desistisse das ideias dela, mas eu Trazia um equilíbrio. Trazia um equilíbrio e falava, não, já que é pra fazer, vamos fazer assim, assim. E acaba que as coisas iam acontecendo. Isso. E a gente chegou onde a gente chegou hoje, né? Graças a isso. E aí, depois dessas vendas, e aí com 6 meses, a gente foi para 44, né? E o Cleito embarcou nesse projeto aí comigo também. E aí a gente montou a loja na 44, né? Que é uma região atacadista aqui de Goiânia. Na época, uma loja da 44 era assim, era muita sorte, né? Uma loja física. Porque a demanda era enorme. A gente chegava lá, né? Lá o mercado físico na 44 ele era muito forte ainda, né? Então, para você achar uma loja lá, era questão de horas e a pessoa já alugava. E na época eu tava passando dentro de uma galeria e vi uma loja, liguei. Aí no que eu liguei para a pessoa, a loja estava disponível, a gente conseguiu alugar. Praticamente 2, 3 dias depois, a gente já estava organizando as peças dentro da loja. Isso. E essa experiência foi muito boa, né? Porque trouxe uma bagagem, né, de experiência ali de venda física, de atacado ali na região da 44. E aí, quando a gente montou a loja, quando eu vi que era um negócio, né, lucrativo e que podia ir para frente, né, já com a maturidade muito maior, né, não da época de adolescente, já ali com mais de 30 anos. Então, aí eu comecei a estudar. E aí eu comecei a estudar muito, né, estudar marketing digital, estudar... Né? E aí eu fui para o Instagram, a Renata me apresentou o Instagram, porque eu tinha uma aversão a Instagram, eu só ficava ali no Facebook. A Renata é uma cliente. Foi a minha primeira cliente de atacado. Ela foi uma cliente e uma mentora. Sim. E aí foi nela que abriu as portas ali do Instagram, e aí eu fui estudar, porque eu não sabia, né? Eu não sabia nada, não sabia de atendimento de WhatsApp. E aí, nessa época, né, a gente chamou a marca de Ju Magalhães, que aí a gente começou com as regatas, e aí depois a gente foi fazer bores, e aí a gente veio pro jeans, né? E aí durou 2 anos. Não quebrou, né? Não quebrou, mas com a pandemia, a gente teve que fechar tudo, né? Não quebrou, mas foi quebrada. Foi quebrada. Com a pandemia em 2020... Né, a gente precisou fechar todas, né, a gente chegou a ter 2 lojas na região da 44, mas aí com a pandemia a gente precisou fechar as 2, trouxe todo o estoque para dentro de casa, e aí a gente ficou 1 mês, quase 1 mês, né, Cleiton? Quase 1 mês. Quase 1 mês tudo fechado realmente, né? Mas nesse mês que a gente ficou fechado, eu lembro até hoje que a gente falou o quê? Não, vamos estudar.
E esse mês, praticamente todinho que ficou fechado, a gente ficou estudando. E a gente começou a estudar muito sobre vendas online, sobre vendas na internet. Foi nesse período mesmo que eu acho que você começou a montar um site, né? A gente começou a Aí olhar... foi a mudança de chave. Foi nesse período. Depois Foi. de um mês que a loja física estava fechada. Porque a gente viu a necessidade que a gente precisava migrar para o online. Às vezes a gente não tinha essa clareza ainda, mas ali naquele momento ali a gente já começou a estudar. A Juliana já vinha estudando há algum tempo. Sim. Só que ali eu acho que foi aonde que a coisa começou a mudar ali, realmente. Foi no início de 2020. E veio através desse conhecimento. Sim, porque o conhecimento ele já existia, mas acaba que a gente não colocava muito em prática porque a gente tinha a loja física, né? Então a Ficava meio que acomodado ali. Sim, né? E a gente vendia pelo WhatsApp ali, a gente atendia bastante cliente ali pelo WhatsApp, então era mais ou menos 60% de vendas da loja física e às vezes 40% ali das vendas de WhatsApp, né? Mas era só isso, né? Loja física e WhatsApp. E aí, quando veio a pandemia, a gente precisou de um produto que fosse rápido, porque o jeans para produzir ele é muito caro e muito demorado. Então, a gente precisava de um produto rápido, barato, né? E que fosse fácil de vender, né? E foi quando a gente começou com as t-shirts, né? Quando a gente masculina e feminina. Com as blusas. A história do nome da Fênix é algo assim, eu acho que bem interessante, porque ela vem justamente, né? A Fênix, né? O mito da Fênix é justamente esse, né? Quando ela tá Ressurge. Quando ela já tá mais velha, né? Ela pega fogo e ressurge das cinzas, né? Então, esse nome, ele veio também dessa representatividade também, desse, né? De todo esse processo que eu particularmente passei, né? De toda a minha vida ali de empreendedora, né? De ter quebrado 2 vezes, né? E às vezes a Ju Magalhães ali, a gente não conseguia escalar ela. Teve uma vez que a gente vendeu o nosso carro para poder colocar dinheiro no estoque, mas ela não conseguia escalar, né? A gente não conseguia romper a barreira de um faturamento, então a gente não conseguia escalar de forma alguma. E aí foi quando a Fênix nasceu, né? Em junho de 2020, e ela vem com esse método, com essa gestão completamente diferente do que a gente já tinha. Nada a ver. Não. Né? Porque a gente não tinha nenhum contato físico, a gente não tinha nenhuma porta física para vender, então ela nasceu 100% digital, né? 100% online. E aí eu comecei do zero também. Comecei outra conta do Instagram do zero, comecei outro atendimento do zero, né? Então... Vocês começaram tudo do zero, até o Instagram? Sim. Começou um novo. Até o capital a gente começou do zero. Porque a outra empresa, a gente tinha uma sociedade com a irmã da Juliana. E quando a gente começou na Fênix, a gente pegou um capital, na época, eu lembro até hoje, de R$5 mil, e a gente começou do zero. A gente montou outra empresa com esses 5 mil. Do zero. Isso. A gente não usou nem o estoque, nem o capital. Nem o nome, nada. Nenhuma estrutura do que a gente Incrível, já tinha, né? E aí, quando 2020, né? E aí a gente começou ali devagarzinho. Mas no final de 2020 mesmo, a gente já tinha conseguido atingir uma marca de faturamento que a gente nunca tinha conseguido atingir em 2 anos, né? Ali com o jeans, com a venda da loja física, né? E aí... Nos primeiros meses. Nos primeiros meses, né? Nos primeiros 6 meses, né? A gente já conseguiu atingir... Já ultrapassou aquela marca. Já. Porque antes a gente não conseguia ultrapassar 30 mil de faturamento, né? E já com a Fênix em novembro, né? A gente começou em junho, em novembro a gente já tinha ultrapassado 50 mil mensal de vendas, né? Incrível, então, né? Pra mim, aquilo ali foi uma vitória gigantesca. Eu lembro, né, falando esses 50 mil, eu lembrei de um detalhe interessante, porque assim, eu sempre gostei de trabalhar com metas, né? E aí eu lembro que... E antes a gente não trabalhava com metas, né? A partir desse momento que a gente decidiu fazer diferente, a gente começou a colocar metas, começou a traçar planejamento, né? Foi aonde realmente que a gente viu que poderia alcançar, né? Uhum. Eu lembro que uma vez eu coloquei a marquinha de 50 mil reais num papelzinho, no post-it, e coloquei dentro do meu guarda-roupa. Toda vez que eu abri o guarda-roupa, eu via aquela marca de 50 mil de faturamento mensal. E eu falava pra ela, vai bater os 50 mil. E eu não acreditava. E Mas você tava ali mentalizando, focando. Mas a outra Juliana dizendo que não ia alcançar. Isso, porque era muito longe, né, do que vocês viviam, né? Sim, eu acho que também de todas as frustrações, né, que eu já tinha passado, né, às vezes de sempre começar algo novo, né, e de não dar certo, de quebrar. E aí, né, eu coloquei aqueles 50 mil lá e ficou lá alguns meses, né? E aí todo mês que a gente não conseguia atingir, né, porque assim, foi um processo, né?
E aí eu ficava frustrada, mas aí quando a gente conseguiu atingir aquela marca de 50 mil que eu tinha colocado no post-it ali dentro do guarda-roupa, pra mim, foi uma vitória muito grande. Meu Deus. E também eu acho que foi uma virada Incrível. de chave também, né? Aí quando a gente bateu a marca de 50 mil, eu falei pra ela, agora é 100 mil. Aí ela falou, mas 100 mil? Eu falei, 100 mil até O tal, dobro, né? tal período, né? Acho que era questão de 2 meses, não era? O Cleiton ele sempre foi muito mais visionário nesse sentido, né? De acreditar, né? E de Isso falar, é nós vamos importante, né? conseguir, né? Não, nós vamos bater tal meta, né? Então, e aí eu ficava assim, nossa, será? Será? Né? E foi no mês de janeiro, acho que me bateu mais de 100 mil de vendas, né? Foi, eu acho que já No mês de foi. janeiro. E uma coisa que eu acho interessante é quando vocês estavam abordando essa questão desse momento da mudança de chave, né? E aí abordamos essa questão do conhecimento, como é importante a instrução, né? Porque até na forma como vocês começaram a desenvolver o produto, até a forma de pensar no produto, vocês começaram a pensar diferente, porque Sim. antes vocês copiavam. Agora não, você parou e falou, olha, eu preciso de um produto rápido, eu preciso de um produto que seja fácil para vender e fácil no sentido do volume financeiro. Sim. Eu preciso de um produto ágil em todos os aspectos. Então, assim, até esse insight, ele foi criado de uma forma diferente pelo conhecimento, né? Que vocês adquiriram nesse momento, né? A instrução muda tudo, né? Com certeza. E, assim, toda a bagagem que a gente já tinha de erros também, né? Então, a gente já A experiência. a experiência de erros, né? De tudo que a gente tinha tentado colocar em prática e não tinha dado certo. E aí, quando a Fênix, né, veio, esse novo projeto veio, a gente falou, não, então se a gente errou aqui, né, dessa vez a gente não vai errar mais. Né? Então, foi essencial, né? E todo o conhecimento digital que eu já estava, né, ali às vezes acumulado, e às vezes eu não colocava em prática, né, de forma tão efetiva, né? E aí a gente veio e colocou em prática. E eu sou muito curiosa no sentido de ver a situação, né, e falar assim, como que eu posso aprender, né? Então, se a pessoa dá conta, eu também dou conta, né? Então, de testar, né, igual eu comentei no início também, né? Eu não tenho muito medo de arriscar, e empreender isso é não ter medo de arriscar, porque a gente vai errar. E faz parte, né? Faz parte errar, faz parte de empreender, faz parte desse conhecimento. Mas é o que eu sempre falo, né? Se você errou, onde que eu posso aprender, né? Então, onde que eu posso corrigir? E se você acertou, onde que eu posso reforçar? Onde que eu posso repetir? Né? Onde que eu posso melhorar? Então, eu sempre, né? Sempre não, né? Sempre não. Depois da Fênix, né? Depois de ter sofrido muito, né? Mas, assim... A partir desse momento, né, que eu aprendi, né, a olhar para os erros e falar, não vou errar mais nesse aspecto, né? E de olhar para os acertos e falar onde é que eu posso reforçar, aí a coisa já E flui. quando você errar também, você tem que errar rápido, né? Você erra rápido ali, já conserta, vê aonde você errou e traça o destino para que você possa alcançar os resultados que você não teve. Porque você tem que aprender com aquele erro. Não adianta você ficar lamentando ali. A maioria das pessoas, errei. Ué, mas o que você vai fazer agora? Você tem que levantar a cabeça agora e falar, não, vou fazer o negócio acertar. Vou aprender com esse erro meu e vou fazer dar certo. Porque empreender é isso, né? Desafio a gente tem todo dia. Mas o que eu posso fazer para superar esse desafio? O que eu posso fazer para fazer o meu negócio dar certo, meu negócio evoluir? Obstáculo a gente enfrenta todos os dias, tem obstáculo. Cara, e isso é uma verdade, né? E você falando sobre a questão do erro, sabe onde que eu vejo que a grande dificuldade, Cleiton e Juliana, da maioria dos empreendedores, é não reconhecer onde errou. Então, a pessoa, às vezes, ela tá ali, maçando aquele erro, caminhando naquele erro, mas ela não reconhece que tá errado. Por isso a importância de mentores, né? Uhum. E aí, vamos falar de um assunto que não sei se já pode entrar aqui ou não. Vamos falar de um assunto que não é polêmico, assim, um assunto tranquilo. Vamos falar de política agora, né? Nada polêmico. Nada jeito polêmico. nenhum. Mas, olha, é daí que surge, Ju, essa veia sua do ensino também, quando você reconhece essa importância, assim, olha, os erros me fizeram aprender, o conhecimento me fez aprender, a instrução correta me fez aprender e ter mentores na minha vida me fez aprender. Com certeza. E isso tudo fez com que você desenvolvesse essa paixão também por ensinar outras empreendedoras. E fala um pouquinho também desse viés, né? Também, né? Eu, como professora de formação, sempre gostei demais de ensinar.
né? E aí, quando a Fênix nasceu, eu ainda era professora, né? E aí, com a pandemia, foi tudo pro online. E eu não consegui me adaptar ao ensino online, né? Então, eu sempre gostei muito do contato com o aluno ali dentro da sala de aula. E aí, mesmo com a Fênix, eu ainda, né, ainda fiquei um período ali, mas em novembro, né, que eu lembro, novembro de 2020, aí eu já pedi demissão ali, morrendo de medo, não vou negar, morrendo de medo, mas aí eu falei, não dá mais, né, eu preciso focar aqui 100% aqui na empresa para que ela possa crescer. Mesmo ganhando, assim, tipo assim, ganhando 5 vezes, Mesmo ganhando 5 mais, vezes, mas... acho que 10 vezes mais do que ela ganhava como professora, ela ainda tava assim, com Ainda tinha um receio. medo. Só pra você ver o quanto isso, assim, quantas pessoas têm medo. Como é às vezes, condicionador, disso, né? Isso, esse estado, né? E a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes você tem um baita potencial dentro de você, mas aí você tem medo de avançar. E às vezes você tem tantas oportunidades diante da sua frente, mas o medo ali, ele quer te paralisar, não quer deixar você avançar. Isso. Uhum. E aí eu parei, né? Deixei de ser professora e foquei 100% na empresa, né? E aí eu e o Cleiton, a gente trabalhava de domingo a domingo, sem horário para começar, sem horário para terminar, no começo, né? Então nós não delegamos muita coisa, né? Foi o acordo que a gente fez, assim, durante 2 anos, né? Foi. Durante 2 anos a gente ia trabalhar muito, né? Para que a gente pudesse escalar, né? Para que a gente pudesse avançar. E aí, né, depois de 1 ano, né, com a Fênix já crescendo, na verdade, acho que nem foi 1 ano, né? Mais ou menos 1 ano. Foi em 2021. Eu senti a necessidade, porque o online, ele, com a pandemia, ele veio muito forte. Ele Muito acelerou forte. muitos processos, Muito, né? né? Então, aquilo que às vezes era para acontecer com 10 anos, né? Às vezes na frente, precisou acontecer tudo de uma vez. E como eu já estava estudando desde 2018, para mim colocar em prática, para que eu pudesse colocar em prática, foi muito mais fácil. Mas aí, quando eu fui ver que as nossas parceiras, né? Eu chamo as meninas, as que compram com a gente, da Fênix, as nossas parceiras ali, revendedoras, elas não tinham esse conhecimento, né? E é que às vezes, para mim, era muito fácil, era muito no automático, né? Eu conseguia fazer ali com facilidade no dia a dia. Para a maioria das meninas que estavam ali com a gente, era algo muito difícil, né? Então, era como se eu estava me vendo, né, começando ali em 2018. E aí eu comecei a ensinar essas meninas ali, porque no começo eu que fiquei no atendimento. Então eu comecei a dar dicas para as meninas, né, tanto no WhatsApp, no direct do Instagram. E aí um dia, né, isso foi em fevereiro, mais ou menos, né, de 2022, 22. Eu tô tentando me situar. Fevereiro de 2022, e eu estava orando, né, esse projeto, né, que é o Empreendedora que Sonha Grande, ele é fruto de uma oração que eu fiz, e aí eu estava orando e pedindo a Deus, assim, uma forma de valorizar essa pequena empreendedora, né, de ajudar quem está começando, ou às vezes quem não conseguia fazer um pedido muito grande, né, dentro ali da Fênix. Então, e aí veio esse nome, né, Empreendedora que Sonha Grande. E aí a gente tem uma frase, né? Sonhe grande, comece pequeno e cresça rápido, né? Que é muito do que a gente passou, né? Porque os nossos sonhos, eles são grandes. Nós começamos muito pequenos, né? Então, dentro do nosso Instagram mesmo, tem 2 ou 3 destaques que chamam Nossa História. E aí lá a gente conta um pouquinho, né? De como que a gente começou. E aí, assim, a gente começou dentro da nossa casa e aí a gente foi crescendo aos pouquinhos. E aí a gente cresceu muito rápido, né? Então essa frase, ela fala muito do nosso processo. E aí eu comecei a ensinar as meninas a fazerem aquilo que eu fiz no comecinho, né? A como lidar com as redes sociais, né? A como... Se posicionar nas redes sociais, Isso. né? Entender que as redes sociais, na verdade, é um negócio, né? E dá pra ser um negócio e esse negócio você tem que faturar com ele, né? Ele é parte essencial da empresa, né? As redes sociais, né? E quando a gente fala redes sociais, é mais focado na questão do Instagram, né? O WhatsApp também, ele entra ali também como um pilar também de atendimento. Então, eu comecei a ensinar elas a usarem essas ferramentas que estão aí de graça para que pudessem vender mais. E aí, isso se tornou um projeto tão bacana e tão bonito, né? E aí, assim, eu tenho muito orgulho desse projeto, que a gente trouxe essa rede ali de conhecimento, essa rede de ajuda mútua ali, para poder ensinar as meninas a serem lojistas de sucesso, né? E foi quando a gente começou. E aí agora, né, tem se tornado um projeto muito maior, né, de ensinar
não só as nossas clientes, as nossas parceiras, né? Hoje, agora, a gente já, com toda a gestão que a gente tem, né, dentro da Fênix, porque a gente consegue ter um modelo de gestão ali que a gente conseguiu desenvolver, que é único, que é nosso. Agora, a gente já consegue ajudar outros lojistas, né? Que às vezes não estão com o digital ali todo organizado, que não tem essa estrutura digital organizada. Hoje, né, eu e o Cleiton, a gente já consegue ajudar esses lojistas a escalarem e a venderem. Porque foi através foi através do online, do site, do e-commerce que a gente conseguiu escalar as vendas. Só abrindo um parênteses, dentro desses lojistas que estão começando hoje, quais são as principais, você como mentora, você observa que quais são as principais dificuldades para esse novo empreendedor? A menina que compra de você a primeira vez, quais são os principais inimigos delas? Eu acho que o primeiro inimigo é o medo, né? É o medo de arriscar, é o medo de empreender, a questão da mentalidade, né? De ter essa mente milionária, né? Eu falo dessa mentalidade milionária de saber que é possível, né? De que é possível ter essa independência. Pode falar. Porque muitas revendedoras que começam ali junto com a gente, ali, muitas parceiras, que a gente fala parceira, ela começa às vezes para ter uma renda extra, né? Às vezes ela trabalha num serviço de CLT e ela começa ali a vender as nossas peças, comprar as nossas peças para ter uma segunda renda extra, né? Mas aí o que acontece? Na hora que ela se depara, ela já tá tendo, assim, ela tá começando a ganhar muito mais dinheiro vendendo as nossas peças, empreendendo, do que no próprio serviço dela. Aí às vezes elas ficam com medo, elas querem parar. Então a Juliana, ela entra para fazer o quê? Para estimular elas a continuarem, estimular elas que de uma forma correta dá para elas continuarem e dá para elas alcançarem muito mais, entendeu? E ter estabilidade financeira, né? Hoje nós já temos história, né? Tem até uma aluna minha que ela ganhou um salário, né, do trabalho dela em 2 dias. Né? Então, assim, o salário que ela ganhava no mês em 2 dias, ela fez em vendas em 2 dias, né? Meu então, Deus. Isso é muito poderoso, né? E isso a gente consegue fazer através, né, do digital, através das vendas online, através das redes sociais. Não, e são muitos casos que a gente recebe de depoimentos lá todos os dias, né? Sim. A Juliana é porque não dá para compartilhar tudo, assim. Mas muitas e muitas meninas, assim, que falam, não, comecei empreendendo e tal... E hoje eu já saí do meu trabalho, eu já comprei meu carro, eu já Através dessa mentoria da Juliana, ela já tem testemunhado sobre isso. Através dessa mentoria da Juliana, elas veem que elas têm um potencial, isso aflora um potencial dentro delas, né? Essa mentoria tem despertado isso nelas. Tem despertado esse desejo de empreender. Incrível, e saber, né, que com os processos certos, da forma correta, é possível você alcançar, é possível você vender, e é possível você vender bem, né? Então, é muito importante isso que a Juliana faz aí. Eu acho que, assim, o Cleiton falando de processos, né? Eu acho que a virada de chave, né? E assim, o que foi fundamental no nosso crescimento e que eu tento, né? Que eu ensino para todo mundo, né? Que está ao nosso redor, é essa questão dos processos. E foi você, né? Que nos ensinou essa questão dos processos, né? De viver os processos. Porque... como eu falei, eu sou muito impulsiva, né? Eu quero fazer. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu quero fazer para ontem, né? E vamos. Então acaba que eu atropelava muitos processos, né? Então eu já queria os resultados grandes e gigantes, assim, de um dia para o outro, e não vem, né? É um passo de cada vez, né? E aí, a partir do momento que a gente teve essa consciência, né? E aí a gente começou a viver os processos, né? Uma coisa de cada vez, né? Igual. Qual que é o próximo pequeno passo? Né? Qual que é o próximo pequeno passo que a gente vai ter que... Né, isso é tão importante, né? Muito importante. E diante da dificuldade, né? Você ter a consciência, a capacidade de você parar, olhar para aquele problema, olhar às vezes para aquele desafio ou dificuldade, né? Ou aquilo que está à sua frente que vai te demandar uma energia a mais, você parar e olhar e falar assim, como que eu posso lidar com isso aqui? Né? Nesse caso, a gente poderia então pontuar o primeiro desafio do novo empreendedor é o medo, e o segundo é essa falta de visão do próximo passo, de deflagrar o processo. Sim, com certeza. Porque muitos têm essa facilidade de enxergar o final, né? Então, minha receita vai ser tanto, meu faturamento vai ser tanto.
Mas realmente isso é um fato. Às vezes ele não sabe qual que é o próximo passo do processo, né? Então esses dois inimigos você pontuaria. Ah, com certeza, né? Porque ter uma empresa grande, muita gente sonha em ter uma empresa grande, mas uma empresa grande ela tem o quê junto com ela? Ela vem as suas responsabilidades, ela vem os seus desafios. E são muitos desafios. E isso tá Meu no quê? Deus. Tá no processo. Às vezes a pessoa começa um negócio ali, por exemplo, igual a gente começou, que era só eu e a Juliana e mais um funcionário. Aí, no nosso pico de venda, por exemplo, a gente teve 22 colaboradores com carteira assinada. Agora você pensa você ter 22 colaboradores com carteira assinada. 22 famílias. 22 famílias debaixo da sua responsabilidade. E mais 30 colaboradores indiretamente. Ou seja, a gente tinha mais ou menos ali em torno de 50 pessoas que estavam 50 envolvidas. famílias, 50 né? famílias, né? 50 pessoas que Deus. dependem de você, que dependem da sua estratégia, que dependem do seu negócio. Ou seja, que depende do seu departamento comercial, que depende das suas vendas. Então, é muita responsabilidade. E isso é o quê? É o processo para você se tornar grande. Então, tem muitos desafios e às vezes a pessoa almeja ficar grande e ela acha que não, vou ficar grande da noite pro dia. Não, você tem que respeitar os processos, você tem que respeitar cada processo, cada desafio e com responsabilidade também. Não adianta você querer fazer de qualquer jeito. Uma das coisas também, né, que foi essencial nessa questão do processo, que até você comentou na sua fala, a questão de ter mentores, né, de ter pessoas que falam na sua vida, né, e a gente ter essa humildade de pensar assim, de ter essa humildade de ouvir e falar, não, vamos fazer diferente, né, vamos por outro caminho, ou então, não, tá bacana, vamos continuar. E aí, isso também foi algo essencial na nossa vida, né, de ter Uma você virada como de chave, né? ter você como mentor. E aí a gente buscou também mentores profissionais, às vezes em outras áreas que a gente não tinha Isso é tão importante, né? expertise, né? Então, por exemplo, 2021, 2022, esses 2 últimos anos, a gente estudou pra caramba, né? Nós investimos muito em conhecimento. Participando de vários eventos, então a gente sempre quando tem oportunidade assim, a gente está participando de eventos. E isso é tão rico, essa visão macro de você entender que você pode aprender um pouco com cada um. Sim. Cada um na sua área de expertise. Então, o outro é profissional em vendas, cara, eu como pastor não vou me comparar a ele. O cara é um coach, eu como pastor não vou me comparar a ele. O coach também talvez não vai se comparar ao cara das vendas. Então, a importância de você conseguir absorver um pouco de cada um, Sim. essa interdependência, né, de mentores é importantíssimo. Porque às vezes a gente foca só em uma coisa, exclui tanta riqueza, às vezes, né? E deixa de alcançar os resultados que vocês estão alcançando, né? Outra coisa também que foi essencial para o nosso crescimento é a questão da gestão, né? Então a gente veio com essa questão da mentalidade, de perder o medo, né? De entender os processos, mas a gestão, né? Porque para crescer, e aí eu falo, né? Igual o Cleito falou, crescer dói, né? A gente demanda esforço, e aí a gente precisou estabelecer gestão também dentro da empresa, delegar, né? Então, para mim, no começo foi muito difícil delegar. Para todo mundo é difícil. Porque eu queria né? fazer tudo, né? Então, eu falei, nossa, eu vou delegar um atendimento. A história de vocês veio assim, né? Que vocês faziam tudo do jeito de Sim. vocês, o que vocês pensavam e Mas tal. chega uma hora que você tem que passar a responsabilidade para outro para que você possa crescer, né? É. Então você tem que delegar. Às vezes a pessoa não vai fazer do jeito que você quer, da forma que você quer, mas ela tem que fazer, porque senão você não escala o E seu o negócio. importante é o que eu acho? É você entender que o jeito que você quer não é o certo. Que a forma Pode ser que que a você quer pessoa não é a seja certa. melhor do que você, Melhor, né? vai alcançar melhores resultados. Por isso que cada um na sua função. A gestão Sim. trabalha isso. Sim, Coloca cada um no seu quadrado. E você falando hoje sobre isso, dentro da Fênix hoje, nossa, a gente tem colaboradores lá que eles são muito melhores do que a gente, entendeu? Por isso que a gente Sim. tem o privilégio de Isso é trabalhar com eles. fantástico, né, cara? Isso é você entender o valor das pessoas, entender que você precisa delas. E hoje, se a Fênix alcançou o que alcançou também, se a nossa vida foi mudada, é porque a gente está com essas pessoas que são pessoas qualificadas, que são melhor do que a gente para executar aquilo que eles aprenderam, né? Então, isso é maravilhoso, né? Cara, é incrível, né? Incrível. e aí a gente conseguiu construir uma equipe muito boa, né? Trazendo esse modelo de gestão, né? Que é o único que a gente conseguiu desenvolver ali dentro da nossa realidade. A gente conseguiu delegar funções, né? E aí, por exemplo, hoje a gente já consegue, às vezes, se ausentar da empresa por alguns dias, né? Às vezes ter algum projeto pessoal, às vezes sair para algum descanso.
e ter a certeza de que a empresa O ela negócio vai ficar continuar funcionando. Porque você tem uma equipe bem treinada. bem treinada, né? Uma equipe que passou por um processo de Sim, gestão. Sim, né? E que conhece, sabe aonde a gente quer chegar também, sabe qual que é, né? Qual que é a missão da empresa, sabe quais são os valores, né? Sabe Qual é a qual que é a... cultura da empresa, né? Isso. Muito importante também você, quando você começa um negócio, você estabelecer a cultura daquele negócio seu, né? Importantíssimo. É muito importante. Por quê? Porque aquilo ali vai trazer o quê? As pessoas vão saber aonde elas vão chegar. Elas vão saber o que você quer para a vida delas e elas vão se doar para aquele negócio seu. Por quê? Porque você transmitiu a sua cultura. Não é simplesmente só montar um negócio para ganhar dinheiro. Não. Dinheiro é bom. É bom você ajudar as pessoas, é bom você usar o seu dinheiro para transformar a vida das pessoas, mas quando você tem uma cultura, um destino, você sabe onde que você quer chegar, os seus colaboradores com certeza vão trabalhar de uma forma diferente. Com certeza. E, assim, foi uma construção, né? Foi uma construção, foi, assim, algo que Deus precisou ministrar no nosso coração também, no meu e do Cleito também, desse propósito, né? Por que que essa empresa, ela existe, né? Então, tudo isso a gente leva em consideração, né? Tudo isso faz parte da cultura da empresa. Então, a Fênix, ela é um propósito do Senhor, né? Então, tanto é que a primeira frase ali das nossas redes sociais é uma empresa com propósito. Então, e através dessa empresa, como Deus tem abençoado as pessoas que estão à nossa volta, né? Então, a gente tem a nossa gerente que conseguiu comprar a casa própria dela, né, há pouco tempo atrás. Isso foi uma conquista, assim, acho que foi uma conquista nossa também. A gente fica feliz com isso. Né? Eu me sinto parte dessa conquista dela, né? Tem as nossas colaboradoras. Tremendo isso, né, cara? As meninas que costuram com a gente, que conseguiu trocar de carro e nem tava no planejamento o dia que ela me mandou, né, a mensagem. Ju, eu nem tava pensando em trocar de carro, mas eu sei que foi propósito de Deus. Então, tudo isso, né, vai trazendo uma clareza, trazendo, né, um temor também, né, no nosso coração de que nós estamos aqui como mordomos, né? Então, como mordomos do Senhor, para cuidar, né, daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. E também eu vejo que essa veia, né, de ensinar, de transmitir o conhecimento, também tem a ver com isso, né? Então, se eu sei, né, e se eu posso ajudar as outras pessoas, para que eu vou guardar só para mim, né? Então, para que eu possa transbordar também, ser canal de Deus também na vida das pessoas. Essa semana aconteceu algo assim que me impactou muito, muito mesmo, né? Acho que eu nem tinha compartilhado isso com ninguém. Uma pessoa chegou, né, pra mim e falou: Ju, preciso de ajuda, não sei o que eu faço. E aí, chorando, assim, em lágrimas mesmo, né? E aí, assim, a gente olha para a situação, eu sei o caminho, né? Sei o passo a passo que a pessoa precisa fazer, precisa, né, trilhar o caminho que a pessoa precisa trilhar. E graças a Deus, né? Que bom, né? Que o Senhor me proporciona ajudar, né? E aí, se a pessoa vai fazer ou não, aí já é outra história. É outro podcast. Né? Mas que bom, né? Que hoje a gente já consegue ajudar a transmitir esse conhecimento. Porque quando você muda a sua visão de negócio, assim, igual a gente teve essa mudança, onde teve aquele start, assim, que você fala, não, dá para fazer diferente, dá para montar um negócio e fazer diferente, a gente vê muito potencial nas pessoas, né? Então passa muita gente pela gente que a gente fala, nossa, se essa pessoa fizesse isso e isso, nossa, como ia dar certo, sabe? Como ela ia sair lá na frente. Como, se ela seguir o processo certo, a gente sabe que vai dar certo. E como um mentor de você estar ensinando a pessoa, com certeza você vai aprender muito mais, né? E isso é gratificante. Você vê a pessoa evoluindo, você vê a pessoa avançando. E quando a pessoa avança, não só no financeiro, mas em todas as áreas da vida dela, é claro que isso é gratificante você ver isso. Essa é a verdadeira prosperidade. Essa é a verdadeira prosperidade, quando né? todo alcança o objetivo. Então, é a área emocional, é a área espiritual, é a área familiar, é a área financeira, profissional. Quando tudo isso, como você falou, quando a pessoa tem sucesso em todas as áreas da sua vida. Essa é a verdadeira prosperidade, né? Não é só um acúmulo de um valor, né? De uma riqueza, não. Mas é quando a vida caminha para o propósito, né? E só abrindo um parênteses, desculpa eu ter te interrompido, a Ju falou sobre propósito, né? E isso é tão importante porque eu acho que isso talvez seja um dos âmagos do seu programa de ensino, né? Porque você faz com que essas empreendedoras elas consigam ir
para além apenas do resultado físico, né? Porque, igual vocês trabalham na área da confecção, de moda, vocês têm 4 meses bons, 4 meses médios e 4 meses péssimos. Sim. Que desespera, Sim. dependendo. E muitas vezes o que mantém de pé? O propósito. Sim. Então não caminha por resultado, caminha por propósito. E quando você vem e traz essa mentalidade para essas mulheres, os períodos que elas poderiam ter dificuldades, e às vezes até desistir de coisas que elas lá na frente iam alcançar, iam conquistar, era só ter um pouquinho mais de perseverança. Você, através da sua mentoria, você consegue trazer isso para elas, né? E não só isso, a importância para a sua própria vida de você estar cumprindo o seu propósito. Como o Cleiton falou muito bem, não é apenas ganhar dinheiro, não é apenas fazer a roda girar sem nenhum tipo de direção, não. Tem um propósito por detrás disso, né? E eu creio, assim, agora falando de um aspecto espiritual, que nada do que vocês passaram, assim, foi por acaso, né? Eu creio que foi uma escola, você contando a sua história desde lá do seu pai, na mobiletinha, vendendo. Eu me lembro, eu era cliente assíduo do seu Otacílio, então eu me lembro, e ele, assim, ele deixou essa herança para vocês, na família de vocês, mas tudo isso foi como você falou, uma construção, né? São elementos que foram construindo. O Cleiton, com a história dele, o primeiro emprego foi de vendedor, as dificuldades que vocês tiveram no CLT, as dificuldades que tiveram para administrar. Eu creio que tudo isso, às vezes que vocês quebraram, às vezes que deu certo, que precisaram passar por uma transição, é uma escola. E que cooperou não só para vocês terem riqueza, mas cooperou para que vocês enxergassem o propósito. E eu creio que talvez seja um dos grandes inimigos também dos empreendedores novos, é não entender o propósito. É não entender. Então ele olha muitas vezes para você, e se ele não recebe a mentoria, ele olha e ele vê o seu resultado, porque tá lá para todo mundo ver, e tem que colocar mesmo. E a gente tem que colocar e ser metido. Mas olha, muitas vezes ele coloca, ele olha aquilo ali e ele faz sem a menor direção de propósito para a vida dele, e ele não tem a menor ideia, ele não respeita os processos, e aí passa um mês ele não tem aquele resultado, ele vai se frustrar. Eu acho que esse trabalho que você faz como mentor é importantíssimo, porque você desmistifica uma série de coisas, você não ensina nada, não tem nenhum abracadabra, Não. mas você traz essa essência que todo ser humano precisa, que é o propósito, né? E a gente mostra que não é do dia para a noite, né? Que tem um processo, tem as dificuldades, né? Empreender não é fácil, né? Então, isso que é o interessante, a gente tá todos os dias ali mostrando, assim, nos nossos stories, o processo, mostrando o que a empresa tá fazendo e tá mostrando para eles o caminho. É possível, sim, eles alcançarem o sucesso, sim. É possível, sim, eles conquistarem aquilo que eles querem. Mas, igual você falou, tem um propósito, tem que ter visão e saber onde que quer chegar. E ter essa clareza, né, de propósito, de objetivos, de metas é tão importante, né? Porque como você falou, né, que é a regra dos 4 meses, né? Então, existem meses, né, dentro das vendas, e isso é em qualquer área, né? Mas olhando para dentro da área de moda, de confecção, existem meses que você não vende praticamente nada, né? Então, por exemplo, nós estamos em janeiro agora, é um desses meses agora que, por exemplo, para mim, né, como moda, não vende, mas vamos pensar na papelaria, por exemplo. Papelaria é um dos melhores meses para papelaria, né? Então, varia de nicho para nicho, né? Então, a gente tem que ter essa clareza. E aí, se a gente se a gente não se preparar, não tiver planejamento e estratégias, né? E aí, as estratégias também é um dos pilares, né, da nossa gestão ali, que é mentalidade, gestão e estratégias. Se você não tiver planejamento e estratégias para passar por esses, né, por esses momentos, ou a gente quebra, né? Foi o que aconteceu com a gente algumas vezes. Ou a gente desespera, né? Ou a gente perde o caminho e aí a gente toma decisões precipitadas, decisões que às vezes não é o momento, não é a hora certa, né? Então, tudo isso a gente transmite, né? E aí a gente traz esse passo a passo, traz esse caminho, esse norte, porque hoje o que as pessoas elas têm dificuldade é justamente nisso. Elas sabem o que precisa ser feito. Elas sabem, né, que às vezes dá resultado, que dá certo, mas como? Qual que é o caminho? Né? Qual que é o próximo pequeno passo? E agora?
né? Então, hoje a gente vive também a obesidade de informações, né? A gente Meu tem Deus. informações aí, né? Tremendo isso. muito, Obesidade de informação. né? A gente tem tanta informação. Se você abrir o YouTube hoje, vai encontrar vários, né? Vários vídeos, muita teoria, muito curso. Então, Toma banho gelado, não toma banho gelado. né? Água com limão, água com laranja. Aí vai. A gente tem vários, né? Vários. Não, faz assim que dá certo. Não, Isso. faz assim que Várias dá certo. receitas mágicas. Várias receitas. Muita teoria, né? E às vezes o empreender não é viver de teoria, o empreender é viver de realidade, né? E é a gente que tem empresa, que tem funcionário, que tem colaborador, a gente sabe, na veia mesmo ali, quais são as dificuldades que a gente passa todos os dias. Então, E a elas gente não vê falam. muita gente ensinando só teoria. Às vezes o cara ganha dinheiro, sim, vendendo um curso, mas ele ganha dinheiro, às vezes, vendendo teoria para as pessoas. E não, a gente mostra na prática porque a gente faz, a gente ensina aquilo que a gente aplica ali, né? E Isso que é importante. E é por isso, Ju, que você às vezes enfatiza tanto, eu falo tanto, não é uma crítica, é um elogio. Você enfatiza tanto a questão do planejamento, porque você teve essa visão ampla de processo, viu? Quando lá atrás você quebrou os processos e aí você vê hoje a forma de eu saber o próximo passo é através do planejamento e da estratégia. É por isso que você aborda tanto essa questão? Com certeza, porque fez total diferença, né? Dentro da nossa escala, né? Dentro da nossa escala de vendas. Então, a gente vende blusa de R$16. E a gente, né, já faturou milhões no ano passado, em 2022, né? Vendendo blusa, vendendo brusinha, né? Que eu gosto de brincar. Mas foi o quê? Foi com planejamento e estratégias, né? Então, hoje a gente tem planejamento anual, semestral, mensal, semanal e diário. Então, a gente faz... Não, peraí, repete. Como é que é aí? Vocês têm Devagar, planejamento? né? A gente faz um planejamento macro, né? Que é o planejamento anual, que é para o ano todo. Depois a gente vem dividindo semestral, trimestral, mensal, semanal e diário. Então, a gente, né, por Essa exemplo... semana a gente sabe os processos, tudo que a gente tem que fazer. Incrível, vendas, né? cara. Para gerar vendas né? dentro da empresa, dentro do negócio. Hoje isso é um hábito para vocês? Hoje virou um hábito. No começo foi muito difícil, né? Porque até mesmo no começo da Fênix eu fazia muita coisa por intuição, né? Então, acho que hoje eu vou dar um frete grátis. Acho que hoje eu vou fazer uma promoção. Então dependia muito do seu humor. Sim, também. Hoje eu não quero fazer nada, não. Hoje Não vou fazer nada, não. Tô nervosa. Briguei com o Cleito, quero fazer nada, tô brava. Então, no começo, né, também, que a gente começou assim também. Só porque aí chega um determinado ponto do negócio que não vai mais, né? Que não flui, né? E aí, onde a gente foi se capacitar, e aí a gente viu, né, no planejamento e nas estratégias de vendas que a gente tem hoje, são várias. Não dá para falar tudo aqui agora, senão a gente vai ficar aqui, né, 3 horas. E aí foi dentro do planejamento e dentro dessas estratégias de vendas que a gente conseguiu escalar, né? Que a gente conseguiu vender muito. E a meta para 2023 também é muito ousada, né? Então, a gente, com planejamento e estratégia, a gente vai em busca dessa meta. É errado eu chamar esse planejamento de rotina? Não, faz Se total enquadra? sentido. São sinônimos? Sim, sim. Hoje faz parte da nossa rotina, Porque né? muita gente fala, né, sobre a importância da rotina. Não seria errado usar essa E nomenclatura. o interessante é que no começo ele é difícil a implantação, né? Mas a partir do momento que você começa a implantar esse planejamento, essa rotina dentro da empresa, até os colaboradores, isso vai ficando mais fácil. Eles vão começando a entender esses processos e a coisa vai ficando mais fácil. Então, às vezes, algo que era difícil antes, hoje se torna natural. E voltando um pouco no que a gente estava falando, e a pessoa, às vezes, que é mentorada, ela precisa enxergar isso, né? Às vezes a mentoria traz isso à luz, fala, olha, o seu erro tá aqui, na sua falta de tem que ter um planejamento. mindset, tem que ter a mudança. Porque, igual você falou, quando a gente consegue implantar uma rotina na empresa, e aí eu posso estar errado, vocês têm liberdade para me corrigir. É muito difícil você conseguir levar isso para os colaboradores se não faz parte da sua vida, né? Se isso não é uma verdade para você no seu cotidiano, no seu dia a dia, né? E a mentoria eu acho que faz isso muito bem, né? Sim, né? No começo eu tinha muita dificuldade de comunicação com a equipe, porque as coisas elas aconteciam na minha cabeça, mas eu não conseguia verbalizar. E aí eu não tinha o planejamento, então chegava um determinado dia, eu queria fazer alguma coisa e queria que toda a equipe descobrisse, né, por osmose aquilo que eu estava pensando. E não funciona assim, né? Então hoje a gente faz o planejamento,
faz a reunião ali com toda a equipe, a gente passa o planejamento mensal, né? E depois a gente reúne novamente, fala, ó, isso aqui deu certo, isso aqui deu errado, né? E aí a gente ensina isso para os nossos mentorados, né? Então, fazer esse planejamento, trazer os colaboradores para perto, né? Trazer a equipe para vestir a camisa da empresa, porque hoje uma grande dificuldade, né, da maioria das empresas é ter essa equipe que veste a camisa da empresa, né? Que está ali trabalhando, porque a gente passa a maior parte do tempo trabalhando juntos, né? Então, assim, a gente está 8 horas por dia ali juntos. Então, precisa ser um ambiente, né? Um ambiente favorável, Amistoso, né? Um ambiente saudável. Isso. Então, todo esse modelo de gestão que a gente implementou, que a gente implantou dentro da empresa, a gente consegue ensinar hoje né, e transmitir. Porque é um caminho que deu muito certo pra gente. Não é uma receita de bolo, né? Não é porque a gente fez assim, igualzinho, então, claro que a pessoa vai adaptar, né, a realidade, mas é um caminho, né? É um caminho que a pessoa segue e dá certo. Se vocês dois pudessem mensurar em porcentagem o crescimento que vocês tiveram depois que vocês implantaram essa rotina, o hábito de ter planejamentos anuais, semestrais, trimestrais, mensais e semanal. Qual foi a porcentagem de crescimento depois que vocês conseguiram fazer com que isso funcionasse, rodasse? Porque você tem a ideia, mas assim, às vezes não tem a prática, demora alguns meses para você conseguir se adaptar. Quando vocês se adaptaram, vocês já viram imediatamente o resultado? E qual foi esse primeiro resultado? Aí ele vem perguntar para a área de humanas, né? A numeração de porcentagem. A professora de português. Não, mas assim, a gente cresceu muito, né? A gente conseguiu... no primeiro ano, né? Que a gente não tinha essa gestão tão estabelecida, mas a gente já tinha um pouquinho dessa gestão, a gente conseguiu crescer 1000% em um ano. Né? 1000%? 1000% em um ano. A gente conseguiu crescer, né? Até o menino da técnica vai virar mentorado agora. A gente conseguiu crescer 1000%. E no segundo ano também a gente conseguiu crescer mais 300%, né? Então... Mais de 300% mais de 300% no segundo ano. Então, a gente cresceu 1.300% em 2 anos. Meu Deus. A gente saiu de zero, né? Porque a gente começou uma estrutura completamente nova e a gente atingiu... Faltou quase, assim, ó. Faltou uma beiradinha, assim, pra gente conseguir atingir 1 milhão de vendas mensal. Né? Então, meu Deus. Vendendo blusinha. E a meta é atingir 1 milhão de vendas mensal. Em 2020. O interessante disso é porque, analisando o ano passado, né? O ano de 2022, a gente pegou todos os meses e a gente comparou os crescimentos que a gente teve e eu fiquei pensando assim, gente, aonde que eu errei? Aonde que eu errei? Porque dava para ter alcançado, né? Então, a gente avalia a nossa trajetória. Às vezes você fica assim parado, assim, fala, não alcancei, tô de boa, no próximo ano eu alcanço. Não, eu parei para analisar e falei, o que eu vou fazer agora para alcançar esse 1 milhão de faturamento em 2023, né? Que é isso, é sangue no olho, é você empreender, você partir para cima, você acreditar naquilo que você tá fazendo, mas você também tem que colocar a mão na massa, você tem que querer fazer as coisas dar certo. É muito trabalho. O Ícaro fala sobre isso, né? O trabalho enriquece, né? Essa ideia de, tipo, ficar filosofando, né? Não. Essa coisa muito óssea, assim, de ficar realmente... Porque, como você falou, talvez é isso que traz essa obesidade intelectual, né? Você recebe aquela quantidade de coisa, é muita motivação, aquela quantidade de informação, mas zero de prática, né? Precisa fazer, mas não faz, né? Não coloca em prática, né? Então, falta muito isso. E assim, Ju e Cleiton, como que é empreender como casal? Briga todo dia, joga aliança um na cara do outro. Como é que faz? Empreender como casal. E os desafios de empreender como casal? Eu acho que é você entender que cada um tem uma função, que cada um tem uma qualidade ali. É claro que dentro da empresa, às vezes, essa semana mesmo aconteceu algo interessante, né? Que ela até ficou braba comigo ali. Ela falou, nossa... eu fiz algo que eu entrei na função dela. Não costumo fazer, mas eu vi e fui analisar e realmente eu tinha feito. Mas é igual, ela tem a expertise dela, que é na área dela. Eu tenho a minha. E é você aproveitar o melhor dos dois. Você, como casal, você aproveitar o melhor dos dois. Tem decisões dentro da empresa que a gente decide junto.
Tem decisão dentro da empresa que eu deixo para ela decidir. E se caso der errado, antes é claro que tem decisão no começo assim, eu cobrava muito. Às vezes ela ia lá, tomava decisão, dava errado, e eu falava, nossa, você decidiu isso errado. Hoje, eu nem cobro mais, assim, ou não tento. Quando eu tento, eu falo, não, vou parar por aqui, porque eu sei que ela tem muito mais qualidade, ela é muito melhor do que eu em várias funções dentro da empresa. E o contrário também, né? Hã? E o contrário também. E o contrário também, né? Então é você entender que todos os dois têm qualidades. E todos os dois vai ter funções dentro da empresa e cada um vai exercer a sua. Mas nenhum pode entrar na função do outro. Tem decisão que você vai tomar junto? Tem decisão que você vai tomar junto como casal. Mas tem decisão que você vai tomar individualmente. Às vezes a decisão que você tomou individualmente, às vezes ela não vai dar certo. Ah, não acertou, não deu certo isso aqui. Não, mas o que eu posso fazer para dar certo? O que eu posso fazer para esse negócio dar certo? Eu acho que é muito você ter essa visão do seu negócio. Respeito e cumplicidade também, Respeito né? e cumplicidade. É desafiador, né? É desafiador, né? Fight, assim, mas faz parte. Até sem empreender da fight, né? Mas tem funcionado justamente por isso, né? Porque a gente consegue dividir as funções, né? Extrair o melhor, né? Da expertise de cada um. Então, o Cleito, ele estabelece, né? Realiza muito bem a função dele, que às vezes se eu fosse realizar, não seria, né? Tão bem feita e vice-versa também. Então, funciona super bem. É desafiador, porque a gente tá, né, junto o tempo todo, 24 horas, e às vezes a gente está em casa, tá falando de trabalho, então a gente está conectado o tempo todo. E tem função né? dentro da empresa que já é junto, né? Tem decisões que é junto, não tem como, né? Mas assim, tem funcionado e vai continuar funcionando, né, Cleitinho? Vai. Não pode parar, né? De forma nenhuma. E assim, a gente abordou e veio para falou um pouco da história, de tudo. E assim, então hoje vocês diriam que o online mudou a vida de vocês no sentido de empreender? Ah, com certeza, né? Foi essencial, né? Foi o online, né? Esse formato digital de vender, do e-commerce, que nos possibilitou ter essa escala tão grande, né? Então, por exemplo, se a gente fosse só para venda física, a gente não teria essa escala tão grande, né? Então, hoje a gente tem vários canais de vendas, né? Ao longo do tempo, a gente veio desenvolvendo, a gente começou com 2 canais, né? Que é o WhatsApp. Hoje a gente tem 7 canais de venda. Site. Hoje a gente tem 7 canais de 7 venda. canais já. Por enquanto, né? É. E 3 empresas. 3 CNPJs diferentes. Por enquanto também. Receita Federal, não ouça isso. Cuidado com o que você pede pra Deus, viu? Porque eu falava pra Deus assim, nossa, eu quero ter muita empresa, mas ter muita empresa dá muito trabalho também, viu? Dá trabalho. Meu Deus. Mas esse formato digital, né? Essa estrutura online é o que nos permite hoje escalar, né? E vender. E hoje, essa estratégia de ser multicanal, né? De ter multicanais de vendas, ela assim, hoje é fundamental para o nosso negócio e eu vejo que para muitos negócios também. Não depender só de um canal de vendas. Então, por exemplo, hoje a gente tem a nossa loja de fábrica, né? Então, hoje a gente tem a nossa venda física. Não é o nosso foco principal, mas, por exemplo, aquele cliente que ele faz questão de ir lá, né, de experimentar, de provar, de ter esse atendimento face a face, ele existe. Não é Vocês criaram um ambiente para ele ter essa experiência. Isso. Aqueles que ainda insistem, Isso. né? Não exigiu, né, um investimento muito grande, como se fosse na região da 44, que é um investimento muito grande, né, de funcionário, de mobília, de aluguel e tudo mais. Não é essa estrutura gigante, mas a gente tem a nossa loja de fábrica, tem o e-commerce, tem os canais de venda, né, que é os marketplaces, que, né, tem crescido muito, mas o nosso faturamento, nosso faturamento como um todo, ele não depende só de um canal de vendas, né? Então, por exemplo, Cara, incrível, o né? marketplace, a Shopee, né, esses dias para trás, simplesmente, né, Shopee, Magalu. saiu do ar, né? Saiu do ar. O Mercado Livre também esses dias saiu fora do ar. E aí a gente não depende 100% daquele canal de vendas. Então, por exemplo, se a nossa Se dependesse, teria um problema sério, né? Com certeza, né? Toda a nossa estrutura ali, todos os nossos gastos, né? Depender apenas de um canal de venda, por exemplo, depender apenas do Mercado Livre. O Mercado Livre saiu fora do ar e aí? Parou de vender. Né? Então, hoje a gente já tem esse multicanal e a gente consegue, né?
gerenciar esses multicanais de vendas através da nossa gestão, e a gente gerencia de forma muito redonda, funciona super bem, né? E ela, depois que a gente está ali completamente estruturado, ele praticamente anda sozinho, né? A gente não precisa de ter essa supervisão tão... E a sua visão muda, né? Você consegue, assim, com a mesma estrutura, aplicar em vários negócios, né? Tanto é que hoje a gente já tá partindo para isso, né? A gente já não tá só na área de roupa, já tem outros negócios também que a gente já vê a possibilidade de crescer, né? Porque a estrutura basicamente é a mesma, né? Você só vai adaptar para o seu tipo de negócio. E a escala da internet hoje, do e-commerce, ela te dá essa oportunidade, né? De fazer e fazer diferente e ter um resultado diferente. Uhum. Essa estrutura, né, de mentalidade, gestão, estratégia, não funciona para vender só blusa, né? Ou só, às vezes, só algum tipo de produto. Não. Ela é a mesma para tudo, né? Então, adaptando, né, e colocando em prática esse modelo que a gente trabalha hoje, dá para você vender qualquer coisa, né? Então, é um modelo que funciona, né? E aí a gente testou, já errou, já validou muitas vezes, né? Então, é algo que a gente está aqui para poder testificar, né? E é prova viva aí que funciona. E tem uma coisa que nós falamos muito, eu vi ele sinalizando ali, deve ter algum tempo. Mas uma coisa que eu já vi vocês falando e eu também falo muito, nós compartilhamos muito sobre isso. E claro que não é só para o mercado online. Mas o que vocês poderiam falar sobre constância? Quer falar, amor, sobre constância? Pode começar. Eu tô falando demais, né? Vocês me cortam que eu falo. Constância, eu acho que foi algo também que eu precisei colocar muito em prática, né? Que doeu muito em mim, né? Mas que eu precisei, né, parar e falar, não, vamos, né? Porque eu também, como eu sei fazer muita coisa, né? Então, costureira, professora, vendedora de pamonheira, né? E aí... Toda hora tem alguma coisa saindo aqui, né? Muita coisinha, né? Então, acabava que eu não era constante em nada, né? Então, ou era professora, depois eu fui fazer uma segunda graduação, fui fazer uma especialização, não sabia se seguia carreira acadêmica, não sabia se empreendia. Então, assim, eu não tinha constância em nada, né? Então, começava uma coisa, parava. Começava outra coisa, parava. E aí, quando eu fui forçada, né, assim, a parar tudo, né, com a pandemia, e aí focar em uma única coisa, e ser constante em uma única coisa, foi algo que funcionou muito bem, né? Então, para mim foi essencial ter essa constância, essa persistência, que foi fundamental, foi uma virada de chave na minha vida, na minha família, né, no nosso história, negócio, né? Essencial. Com certeza. Pedro, quer falar alguma coisa sobre constância? A constância, eu acho que assim, no começo você tem a dificuldade, né? Mas quando a gente começou assim, a gente já começou totalmente decidido de fazer o negócio dar certo. Então, para mim foi mais fácil. Eu já sabia onde que eu queria chegar, sabia que não ia ser difícil, mas cada dia era um obstáculo. Não ia ser fácil, na verdade. E que cada dia ia ter um obstáculo a ser vencido, né? Então a constância foi o que realmente fez e tá fazendo a gente chegar naqueles objetivos que a gente tem. Eu creio que a constância e o propósito, eles são irmãos, né? Eles caminham juntos, né? Uhum. É o propósito e a constância para chegar ao sucesso. Uhum. Ao sucesso. Já deram um sinal para nós aqui sobre o tempo. Juliana e Cleiton, vocês querem fazer as suas considerações finais? Eu acho que, assim, né, de tudo que a gente já viveu, tudo que a gente já passou, o que eu quero deixar de mensagem final é que é possível, né? Existe um caminho, não é fácil, né? Não estamos aqui para vender um atalho, para poder falar que, né, vai, gente, mete a cara e vai, né? E sem medo de ser feliz. Não, crescer dói, né? Então, a nossa frase, né? Sonho pequeno, né? Como é que é? Ai, gente, perdi. Sonho grande, comece pequeno. Sonho grande, comece pequeno e cresça rápido, que é algo que funcionou pra gente, que funciona para muitas das pessoas que andam com a gente. Então, é possível, né? E assim, muita gente que não acreditou em nós, né? Hoje vem até nós para poder, né? Como é que vocês fizeram, né? Então, hoje a gente já consegue Isso é gratificante, né? direcionar, né? E graças a Deus, né, que a gente conseguiu vencer não, né? Porque acho que o processo ele nunca vai acabar, a gente está sempre passando por processos, né? Mas esse processo inicial, né, de como que a gente começou e onde a gente chegou e para onde nós estamos indo, né? Porque nosso projeto também,
ele é muito maior também dentro da empresa, agora também nessa questão educacional que a gente quer ensinar muito mais pessoas, então estamos aí para servir, né? Servir como pessoa, servir como empresa, servir como empreendedora, como mentora. É isso. O que eu tenho para falar é que você tem que acreditar no seu negócio, né? Acreditar no seu negócio e fazer o seu negócio dar certo, né? Porque muita gente às vezes tem um sonho de ter uma empresa, tem um sonho de ter um negócio, tem um sonho de comprar um carro legal, mas às vezes ela não tem a disponibilidade de fazer aquele negócio dar certo. E isso vai depender muito mais da gente, vai depender muito mais do nosso posicionamento e das nossas atitudes todos os dias. A gente imagina onde que a gente quer chegar, mas todos os dias você vai ter uma barreira, você vai ter um obstáculo, mas você tem que continuar acreditando no seu sonho. Então não desista, mas trabalhe. Vai ter que trabalhar muito, não vai ser fácil. Verdade. Eu, mais uma vez, agradeço vocês pela Nós que oportunidade agradecemos pela disponibilidade. que vocês me deram Sempre. de me enriquecer tanto aqui com o testemunho de vocês, com o exemplo de vida de vocês. E a minha consideração final é para que aqueles que estão nos ouvindo possam ver o exemplo de vocês e saberem que é possível. E é possível a partir do momento que eles possam tomar a decisão correta, né? E enxergarem o seu propósito. Eu confesso que eu nunca imaginei que aqueles momentos de aconselhamento, de conversas nossas, ia chegar aonde está chegando. Né? E hoje nós estamos aqui porque vocês tomaram a decisão, fizeram escolhas corretas dentro do propósito. Eu espero que esse seja o mesmo caminho dos nossos ouvintes aqui, né? Que possam tomar decisões dentro do propósito. No mais, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Mais uma vez, Cleiton e Ju, muito obrigado. Deus abençoe. Nós que agradecemos. Muito E obrigada. Vitão, Deus te abençoe também, meu irmão. É isso aí, gente. Muito obrigada por estarem aqui, por ter chegado até o final e até a próxima. Na próxima eu vou estar, hein? Pega meu contato.